Graça e paz, povo de Deus. Queremos convidar você nesse momento para estarmos juntos, meditando na palavra de Deus. Nós vamos estar aqui na nossa EBD, estudando o livro de Efésios, capítulo 4. E o tema de hoje, para a nossa EBD, é o desafio da unidade em Cristo. Eu quero pedir permissão para fazer uma leve modificação. Em vez de falarmos o desafio da unidade em Cristo, vamos estar colocando por tema Vivendo a Unidade em Cristo. E aí eu quero convidar você para a gente ler aqui o nosso texto áureo, que se encontra no capítulo 4 da Epístola aos Efésios, o verso de número 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pois bem, irmãos, se tem algo que é desafiador para a igreja, é a questão da unidade. Esse capítulo 4, onde o apóstolo Paulo aqui redige aos irmãos lá de Éfeso, ele traz para nós o núcleo da mensagem de Cristo no que se diz respeito a essa unidade da igreja. E eu quero trabalhar com vocês alguns outros subtópicos aqui, onde vamos estar abordando essa questão de viver a unidade em Cristo. O primeiro subtópico que nós vamos estar vendo aqui, eu vou estar dando o título seguinte: Viver a unidade com um andar digno. Para isso, nós vamos estar aqui vendo a fração do versículo 1 do capítulo 4, que diz: portanto, eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Essa questão do andar que é colocado aqui tem a ver com a maneira como a pessoa vive. Veja como o apóstolo Paulo ele trata dessa questão dizendo assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos. O apóstolo Paulo está clamando para aqueles irmãos, está ali dizendo para eles assim: olha, irmãos, eu peço a vocês isso, que vocês andem de modo digno. Andar de modo digno é aquilo que a gente costuma falar de maneira muito prática, dar o testemunho. Testemunho, fazendo aqui uma reflexão, não é falar da vida preguiça da pessoa, mas o testemunho é falar do quanto Cristo fez na sua vida e transformou. E se você anda de maneira digna, significa que você vai estar ali evidenciando o quanto tem de Jesus na sua vida. E é justamente esse desafio que o apóstolo Paulo coloca para esses irmãos, a essa vida digna, esse comportamento, esse andar tem a ver com as suas ações, com o seu modo de viver. E aí o outro subtópico que eu quero tratar com vocês também é o seguinte: viver a unidade pode ser vivida em meio à diversidade. Veja, é uma temática que é muito importante aqui a gente refletir sobre ela. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a unidade não tem a ver com diversidade. Às vezes as pessoas julgam que para se ter uma unidade tem que ser todos iguais na uniformidade, ter a mesma forma. Porém, o texto bíblico aqui que nós vamos usar vai falar um pouco sobre essa realidade. Veja, o capítulo é o 4, o versículo 11, que diz assim: e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Veja como o apóstolo Paulo tinha uma compreensão da diversidade que há no corpo de Cristo, a diversidade que há na igreja. Quando ele menciona que Deus ele tem um chamado para cada pessoa no seu serviço. Uns apóstolos, aqueles que vão desbravar os campos missionários, Outros que são profetas, aqueles que vão falar em nome de Deus, como também outros que evangelizam, aqueles que anunciam
a palavra de Deus. E veja também que ele coloca ainda outros como pastores e mestres. Essa última parte aqui reserva aqueles que estão ligados a cuidar das pessoas diretamente e trazer uma palavra de edificação. Ou seja, todas essas funções aqui são funções distintas, porém trazem unidade para a igreja. Ser diferente, ter um dom diferente, ter um talento diferente, é o que tem de mais belo no povo de Deus, na igreja do Senhor, né? E também essa questão da diversidade que o Espírito trabalha na vida de cada um, é algo que promove a edificação da igreja, pelo simples fato do que aquilo que o irmão tem, acrescenta naquilo que eu não tenho. E aquilo que eu tenho, acrescento na vida do meu irmão que não tem. De maneira que a diversidade, ela é uma bênção pelo ponto de vista de que o que falta em um, completa em outro. Na verdade, essa imagem o apóstolo Paulo vai trabalhar muito mais adiante falando da diversidade. Então aqui a gente vê um terceiro tópico que aqui a gente quer abordar, que é viver a unidade, tem como exemplo a estatura de Cristo. Para isso eu quero convidar você à leitura do nosso texto áureo, que é o capítulo 4, versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vejam, meus irmãos, observe que esse viver a unidade, ele tem como objetivo seguir o exemplo de Cristo. Quando ele coloca aqui o apóstolo dizendo que até que todos cheguemos, significa que ainda não se chegou, significa que é um alvo, é uma meta, é um propósito a se seguir. E o propósito é a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E como é que isso se dá? Ele diz, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que vem a ser esse estado de homem feito? A gente podia também aqui falar de homem completo. De homem feito seria o homem que chegou à fase madura, amadurecida, a despeito de não ser mais criança, de ter um desenvolvimento a ponto de ser alguém com capacidades físicas, mentais e morais para poder exercer uma função digna em sociedade. E aqui é justamente essa ideia. E o padrão que é colocado para nós aqui é o padrão de Cristo. Cristo é o nosso padrão, ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Então, quando olharmos para a questão da questão do homem completo, dessa maturidade do homem, é uma maturidade que busca como exemplo Cristo. Cristo é o nosso referencial. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o ideal do seu ensino para alguns é que todos estejam unidos nisso. Então essa unidade ela é promovida com esse objetivo. Não é uma unidade apenas para fazer um coro, não é apenas uma unidade para fazer números, mas é uma unidade que tem por objetivo buscar essa meta, buscar aí esse desenvolvimento, o desenvolvimento de ser homem feito, homem completo, homem maduro. E esse homem maduro só pode ser realmente contemplado quando ele observa o exemplo de Cristo. E aí eu quero também mencionar um outro tópico, o quarto tópico, que é viver a unidade consiste em promover a maturidade cristã. E para isso eu vou usar os versos 15 e 16 do capítulo 4 de Efésios. Diz assim: pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Eu quero gastar mais um pouquinho de tempo nesse versículo
para explicar aqui o que o apóstolo Paulo quer dizer. Primeiro que o apóstolo Paulo aqui coloca como ilustração o corpo. Imagine um corpo, tá bom? Só que quando ele está falando de um corpo aqui, ele está falando de um corpo que se desenvolve, um corpo que cresce, dando a entender que esse corpo aqui, ele tem um momento infantil para depois chegar a um momento adulto. Pensando com essa imagem aqui, a gente começa a entender que o apóstolo Paulo aqui está falando que essa unidade promove a maturidade, tendo em vista que cada parte desse corpo tem o seu valor, tem a sua importância. Por isso que ele diz, pelo contrário, seguindo a verdade que diga, ou seja, percorrendo, buscando a verdade, temos que ter o quê? Essa verdade em amor. Aí ele fala de cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Esse crescer em tudo aqui é na ideia da unidade. Imagine um corpo que não se desenvolve por inteiro, em cada parte. Se cresce apenas uma mão, apenas uma perna, sabe? E você vê esse corpo como? Um corpo todo desfigurado, parece uma pessoa mal formada, né? Mas a ideia que o apóstolo Paulo coloca aqui é que Cristo é o cabeça, e por ele ser o cabeça, esse corpo ele necessita de uma inteireza. Ele fala, nele, o corpo inteiro, ou seja, não fica uma parte de fora, é todo o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Ou seja, não é dividindo o corpo, não é um corpo esquartejado, mas é um corpo completo, inteiro. E aí esse corpo que é ligado por todas as juntas, ele é ligado para um crescimento segundo a correta atuação de cada parte ou de cada membro. Se uma parte do corpo só desenvolve, a outra parte fica deixando a desejar. Então a ideia que o apóstolo Paulo coloca aqui é que cada parte deve desenvolver na sua totalidade, para que assim o corpo ele não cresça de forma defeituosa, mas de forma plena e harmoniosa. E aí ele coloca o seguinte: efetua o seu crescimento. O crescimento de quem? Do corpo, para edificação de si mesmo no amor. Concluindo, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é como se fosse cada pessoa da igreja, e em 1 Coríntios ele vai falar um pouco sobre isso também, significa como se fosse um membro de um corpo. A ilustração aqui é um corpo feito por vários membros, mãos, pernas, olhos, boca, nariz, assim sucessivamente. E essas partes, como um todo, precisam crescer como uma criança que desenvolve o seu corpo até chegar à fase adulta. E quando ele desenvolve por completo. Se crescer só a cabeça e não crescer o restante, o corpo fica defeituoso. Se crescer os braços e as pernas não crescer, também fica defeituoso. É essa ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. A ideia de que a igreja, ela funciona como um corpo. Ele traz essa ilustração. Então, quando nos propomos a conhecer, valorizar, divulgar e usar os ensinos de Jesus, a unidade é conquistada e preservada. E assim sendo, atingimos a maturidade. O destaque que a nossa revista coloca aqui diz o seguinte: o vigor espiritual consistente, duradouro e inegociável é fruto da maturidade cristã. Ou seja, só podemos crescer na nossa vida cristã de maneira consistente, duradoura e com fruto inegociável da nossa maturidade, se estivermos em conjunto, crescendo juntos para a glória de Deus. Outro subtópico que eu quero tratar com vocês aqui fala sobre o viver a unidade promove ética de vida relacional com Deus e com os homens. Para isso nós vamos ler o capítulo 4, versículo 17, que diz: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Observe aqui a orientação do apóstolo. Ele está aqui falando
o seguinte, que a maneira de viver, onde aqui a gente fala do subtópico viver, a unidade, promove ética de vida relacional com Deus e com os homens. Não está desassociado aqui o relacionamento com as pessoas e o relacionamento com Deus. A maneira como nós nos relacionamos com Deus vai evidenciar a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Como a gente falou anteriormente, o nosso testemunho, testemunhar é falar do que Deus fez na nossa vida. Se Deus fez algo na sua vida, você não pode andar de conformidade como aqui ele diz aqui, na vaidade da mente dos gentios. Que vaidade? O que é vaidade? A Bíblia, quando trata de vaidade, está muito claro no texto bíblico a seguinte ideia. A ideia de coisas vãs, coisas perecíveis, coisas sem valor, coisas inúteis. Por exemplo, quando o Provérbio de Salomão vai tratar de vaidade, fala que tudo é vaidade, ele fala que é como correr atrás do vento. Você imagina uma pessoa correndo atrás do vento? Você já viu alguém correndo atrás do vento? Seria uma coisa a ponto de considerar louca, né? É inútil correr atrás do vento, é uma coisa vã. É justamente isso que o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo. Ele está aqui alertando aqueles irmãos para que eles não andem. Eles não andem mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Ou seja, na vã maneira de pensar, na inutilidade com a qual eles pensam. E aí essa unidade promove uma ética de vida relacional com Deus e com os homens. E o destaque que a nossa revista traz aqui é a seguinte: não devemos andar como o homem natural. O crente faz parte do corpo de Cristo, portanto, é um novo homem. Sendo assim, essa pessoa que é um novo homem, ela já se despiu de tudo aquilo que o velho homem trazia na sua bagagem, no seu corpo. E o apóstolo Paulo não fica apenas nessas palavras quando ele fala a respeito disto. Eu quero ler com vocês aqui o restante do texto. O capítulo 4, versículo 18 em diante, que diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregando à dissolução de toda sorte, dissolução para com a avidez, cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, está falando da doença, mas logo a seguir ele fala da cura, quando ele fala assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Aí ele vai dar a cura agora, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então ele fala aqui que a solução para viver uma vida ética, relacional com Deus e com os demais homens, nessa unidade em Cristo, é você se despir desse velho homem e se renovar no espírito do vosso entendimento e se revestir do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, irmãos, caminhando para a nossa conclusão, diz assim o texto da nossa revista: unidade realmente é um grande desafio, mas é o distintivo real do crente.
O que de mais nos identificar como discípulos de Jesus é exatamente o sermos um, assim como Jesus e o Pai num mundo que prega o isolamento, a intriga e o ódio, que quer arraigar o ressentimento e o rancor. A igreja surge por ordem divina para viver a diferença de relacionamento numa unidade santa, sábia e coerente. Como viver esta unidade? Aí ele dá 3 caminhos. Ele diz: primeiro, perseverando e enfatizando na vida os valores do reino de Cristo. Segundo, tendo o entendimento de que o fato de ser diferente não pode impedir de viver a unidade. Terceiro, desenvolver a unidade e tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Então, esses valores devem ser nutridos para que nós possamos, conforme o título da nossa mensagem de hoje, vivendo a unidade em Cristo. Quero orar por você nesse momento. Vamos orar. Pai Santo e Eterno Deus, queremos te agradecer a tua palavra, Senhor, que nos traz a luz da verdade, falando das implicações de se viver a unidade em Cristo. Queremos te pedir, ó Deus, que diante desse estudo, de tudo aquilo que mencionamos aqui, e fomos agora, Deus, desafiados, possamos aqui cumprir cabalmente esse desígnio que o Senhor tem para nós, de crescermos e amadurecermos como crentes em Ti. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer para nós diretamente. Pode ser pelo WhatsApp, o nosso grupo também, certo? Da IBD. Estamos aqui atentos para estar lhe dando essa atenção. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.